Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazer o nosso estudo da noite. E como sempre vamos falar, nós representamos a nossa casa espírita, que é o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, da qual nós fazemos parte. E os estudos, no momento, estão sendo virtuais devido à pandemia que vivemos, mas que a gente aguarda em breve estarmos juntos presencialmente, né? Mas o que mais importa é que a gente esteja juntos em amor, em pensamentos, em respeito. É isso que é mais importante. Então, a gente hoje vai começar, a gente sempre começa lendo uma página e fazendo a nossa prece. Hoje a nossa prece, a nossa página, vai ser ao mesmo tempo a nossa prece. Nós trouxemos hoje, para dar início ao nosso estudo, vamos começar com esse livro lindo aqui de Maria Dolores, essa poetisa linda. E a gente trouxe essa mensagem hoje porque achamos que tem tudo a ver com o nosso estudo, que é o nosso tema que nós vamos estudar hoje. Então, nós vamos fazer assim. Desse livro é Carta do Perdão. Então, Maria Dolores diz assim: Alma boa, onde estiveres, tranquiliza quem te escuta, seja na dor ou na luta, da prova que envolva alguém. Construindo entendimento, eis que a vida te deseja. A palavra benfazeja na garantia do bem. Recorda às vezes o incêndio, que se amplia, cresce e arrasa. É uma faísca de casa, mantida em desatenção. Vemos também grandes males, surgindo de bagatela, que a sombra desenovela num pingo de irritação. Fita os céus de estrela a estrela, o universo brilha e avança, com garbo de segurança que não se sabe explicar. É Deus que nos lembra a vida, desde os páramos supremos, o dever que todos temos de servir e edificar. Onde estiveres, atende ao nosso claro programa. Desculpa, trabalha e ama, em qualquer senda a transpor. Onde a discórdia apareça, aí é que Deus te eleva, por luz que dissipa a treva, na bênção do eterno amor. Maria Dolores. Maria Dolores é essa poetisa maravilhosa, e com esse poema de amor, a gente inicia o nosso estudo, pedindo bênção de toda a espiritualidade maior que nos envolve, que sempre nos assiste, dos benfeitores espirituais, dos nossos anjos guardiões, de cada um que nesse momento esteja assistindo. E a gente pede assim, com todo carinho aos bons amigos espirituais, que nesse momento possa estar junto daquelas pessoas que estejam mais sofridas, mais doloridas, mais necessitadas de afago, de esperança e de um consolo. Então, para essas pessoas hoje, nós oferecemos esse estudo. Então, que Deus nos abençoe a todos nós, né? E vamos dar, o nosso tema é bem instigante, eu diria que é um tema muito necessário, porque ainda temos tanta dificuldade em colocar em prática. Então, o nosso tema é necessidade do perdão. E quando a gente coloca necessidade do perdão, a gente já pensa em A, e B e C, né? Fulano tem que perdoar fulano, mas a gente nunca se coloca na situação de necessitado desse perdão. Nós sempre fazemos uma lista muito rápida de pessoas que poderiam estar ouvindo e aí fazendo diferente. Mas se a gente se colocar que também na vida a mão e contramão,
que nesse envolvimento todo de vivência, porque falar de perdão é falar de convivência, é falar de pai com filho, de marido com esposa, de amigo com amigos, de família de uma forma geral, é falar de convívio. Porque se nós não convivemos com ninguém, não tem como a gente magoar o outro, nem o outro nos magoar. Por isso que a lei de sociedade está lá no Livro dos Espíritos. É uma lei, é necessário que convivamos com outras pessoas para trocar experiências, para aprendizado, para crescer como ser humano, como espírito e para aprender a amar, a perdoar, a se perdoar. E assim tem um perdão importantíssimo que nós esquecemos muito de praticar, principalmente. É o auto-perdão. Como nós nos cobramos, né? Como a gente se cobra coisas que a gente ainda não está capaz de fazer. Mas nós nos cobramos. É bom a gente ter essa atenção quanto a esse assunto. É maravilhoso. Só que nós temos que ter o discernimento de saber que somos devedores, de alguma forma, que precisamos do perdão do outro, mas que também temos a capacidade de perdoar. Porque senão, a gente vai sempre lembrar que a gente ainda não aprendeu a fazer o Pai Nosso, a oração dominical que Jesus deixa para todos. Porque a gente diz assim: perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E aí a gente bota uma interrogação bem grande. Nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendidos? Será que nós temos? Será que nós temos praticado essa lei de perdão? Porque o perdão é porque a gente se magoa ainda muito, com muita facilidade. E a gente vai sempre contar alguns casos, algumas histórias, porque não tem como não contar, né? E aí a gente estava fazendo estudo, lendo e sempre buscando, porque é um assunto bastante amplo e para se resumir não é tão fácil assim, porque ou se diz duas palavras, então se faz um seminário, mas a gente tem só 40 minutos para falar sobre o assunto. Então a gente tem que pegar esses 40 minutos e assim enxugar ao máximo, fazer com que as pessoas compreendam da melhor forma possível e ser bastante claro, porque é isso que a nossa doutrina nos ensina, a ter clareza em tudo aquilo que se fala, a ter objetividade, a ter, sobretudo, simplicidade no falar. Então a gente lembrou de uma historinha, porque já vamos falar de mágoa, vamos falar de perdão, vamos falar de tudo isso, vamos lembrar o Chico Xavier. Essa história no meio espírita é bastante conhecida. É assim, muito, eu diria que é a historinha, uma das histórias mais conhecidas da vida do Chico. Chico sempre amou os animais. E Chico tinha um cachorro, que ele amava muito, e o cachorro adoeceu. Então Chico, quando voltava tarde do trabalho, chegava, ia cuidar do animalzinho, dar remédio, a sua irmã, com pena do Chico, que já chegava cansado, chegava tarde do trabalho e ainda tinha que cuidar do cachorro, o que é que ela faz? Manda sacrificar o animal. Então, Chico depois descobre que sua irmã mandou matar o cachorro. E Chico fica magoado. E Chico ficou um mês, mais de um mês. Então Emmanuel aparece para ele e diz: Chico, a sua mágoa não está mais prejudicando só você, está prejudicando o seu trabalho. É preciso que você desfaça essa mágoa que você está carregando. Procure saber o que a sua irmã mais gostaria de ganhar e presenteie ela com isso que ela quer, que ela gostaria muito. E Chico questiona com Emmanuel: peraí, Emmanuel, eu sou o magoado e eu tenho que dar o presente? Emmanuel responde para Chico: Chico, não sou eu que estou falando, a receita é de Jesus. E Chico diz: já que é de Jesus, então Chico vai na loja, aí começa a procurar na vizinhança com as amigas, com a vizinha,
que é que a irmã dele mais gostaria de ganhar. Então, ele descobriu que a irmã mais gostaria de ganhar era uma máquina de costura. Imagina, uma situação tão pobres que eram, uma situação muito difícil. E aí Chico ganhava pouquinho, então ele compra a máquina para pagar não sei em quantas vezes. Mas quando o Chico entrega a máquina para sua irmã, a sua irmã fica tão feliz, tão agradecida, que sai, segundo a espiritualidade, sai assim, sai dela para o Chico tantas bênçãos que imediatamente toda aquela nuvem se desfaz. Então vejamos o poder do perdão, né? Porque às vezes a gente fica magoada, a gente pensa só uma mágoazinha. Mas a mágoazinha, se você guardar, ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Por isso a necessidade da gente desfazer certos desentendimentos, né? Por quê? Porque a gente guarda, e eu costumo dizer, quando guardamos coisas que não são tão boas em nosso coração, ele já fica cheio. E aí como vamos colocar as virtudes que precisamos? Se colocamos mágoa, ressentimento é o quê? É sentir novamente. Né? Você volta e sente tudo aquilo que a pessoa te fez há anos. Aí entra o perdão. E aí vem o capítulo 12 do Evangelho falar amar os inimigos. E a gente já conhece há tanto tempo e lê, e a gente fica pensando, meu Deus, nós temos ainda dificuldade de amar os amigos, os inimigos. E hoje nós vivemos um momento de tanto desamor, de tanta intolerância, de tanta violência verbal. E essa violência, quando ela é verbal, ela já estava aqui dentro. E você sente que esses sentimentos, esses ressentimentos continuam. E nós, que já conhecemos o Evangelho, que já estudamos, nós vamos continuar também apregoando essas coisas, esses ressentimentos. Mas peraí, Mary, tudo isso que você está falando, você faz tudo que você faz? Que você fala? Não. Quisera eu. Mas eu digo para todos nós, qualquer virtude, hoje estamos falando do perdão, qualquer virtude, ela requer exercício. Para um dia chegar na prática. Para um dia a gente fazer de uma forma tão natural que já nem causa a nós nenhum sacrifício, nenhuma contrariedade, porque já será natural em nós. Então, a gente vai assim, lembrando de casos, de coisas, né? E assim, quantos arrependimentos a gente vê às vezes, algumas situações em velórios, a gente costuma ver mais. A gente vê às vezes as pessoas chorando, debruçada no caixão e dizendo para a pessoa, por que eu não te falei que te amava? Por que eu não te pedi perdão antes? Aí a gente vai lembrar as palavras de Jesus. Enquanto reconcilia com teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Porque enquanto estamos aqui, nós temos a grande oportunidade. Ao partirmos daqui para a espiritualidade, ao sermos espíritos, vamos deixar o mínimo de coisas possíveis pendentes para uma próxima encarnação, que já são muitas coisas ainda a serem resolvidas. Mas vamos tentar resolver o máximo que a gente puder. Vamos fazer da nossa existência uma conta, porque é uma dívida, a gente vem aqui para ressarcir, a gente vem aqui para resgatar alguns valores, para ressarcir com outras pessoas que nós infelicitamos, que não lembramos disso. Então, enquanto estamos aqui, vamos pagar o máximo dessa dívida para quando a gente voltar mais leve, voltar com novos projetos, porque fazemos tantos projetos aqui para a encarnação atual. E tantos projetos
feito e não concluído, porque a vida, Jesus nos chama a qualquer momento. E na hora que Ele chama, a gente não pode dizer que não está com tempo. É sua hora, é o nosso momento. Então, que a gente faça de cada dia da nossa existência, se a gente vivesse a cada dia como se fosse o último dia, eu, Mary, acredito que cada um de nós faríamos o melhor possível. Porque já a gente sabe, assim, só tem esse dia, a gente ia pegar esse dia e fazer o melhor dentro do nosso entendimento. Então, a gente vai lembrando, assim, de passagem, de exemplos de pessoas grandes que deram lição de vida para a gente, que deixou esse exemplo de perdão, né? A gente vai lembrar mais uma vez. Então, porque a história de Gandhi, né? Gandhi também foi esse ser humano maravilhoso que passou pela Terra, deixando tanto, e foi embora não tanto tempo, deixando esse exemplo da não violência. Os indianos ficaram nas ruas e ele teve essa proposta da não violência. E os soldados ingleses atiravam neles, muitos morreram, mas sem nunca reagir. E quando os ingleses chegaram à conclusão que eles não reagiam, como brigar com um inimigo que não reage? Eles desistiram e eles venceram pela não violência. Mas Gandhi um dia estava caminhando pela rua e um soldado vem a seu encontro e joga Gandhi no chão. E aí Gandhi levanta e ele ficou mais enfurecido ainda pela não reação dele e joga novamente ele no chão com mais força. E pergunta para ele. E aí Gandhi mais uma vez levanta sem nenhuma reação de violência. E ele pergunta: quem é esse que te ensinou a ser tão covarde? E Gandhi olha para o pescoço dele, vê um crucifixo pendurado e diz: foi esse homem que está aí pendurado em seu pescoço que me ensinou. E quando ele cai em si, percebe, né? Que trazia no peito o Jesus crucificado. Então ele se ajoelha e beija as mãos do Gandhi e pede perdão a Gandhi. Veja a força do amor, o que é capaz de fazer. Claro que a gente está muito longe de ser um Gandhi na vida, né? Alguém pisa no nosso pé, dentro de uma condução, o que é que a gente faz? Ô, minha filha, você está pisando no meu pé, não percebeu? Claro que não. Claro que a gente não faz assim. A gente primeiro reage. A gente primeiro pergunta: tá cega? Não viu, não? Tá cega. É assim que a gente ainda faz, né? Um dia a gente vai aprender a agir. A gente, por enquanto, só reage. Mas também a gente vai aprendendo. Então, meus irmãos, a gente tem muita coisa boa aqui para ver. Eu trouxe um livro de José Carlos de Luca. Ele é um juiz. Ele tem mais de 16 livros escritos. Esse livro aqui dele é A Cura e Libertação. Esse livro todo ele vem falando sobre como a gente se cura, se liberta através desse perdão, através desse amor. Então, ele é um juiz, ele tem mais de 16 livros escritos, nunca recebeu nenhum centavo por esse livro, uma pessoa generosa. Todos são doados para as instituições. E, assim, são pessoas que estão aí trabalhando, fazendo bem e sem aparecer. Quase ninguém sabe disso, né? Então, eu trouxe assim, eu acho ele fantástico, porque ele é uma pessoa de uma mente muito aberta. Ele tem uma fala muito simples e sem nenhuma discriminação. Então, ele coloca em seu livro algumas citações de pensadores. Aqui eu vou ler uma frase aqui, que é do padre Fábio de Mello, para a gente perceber que não é uma religião que salva a gente. Não é o fato de nós, espíritas, saber que não vamos morrer, que a vida continua, que nos vai garantir um lugar bom onde estivermos. Que vai garantir um lugar bom, seja para quem for. Espírita, ateu, católico, umbandista,
qualquer religião, católico, o que vai garantir a esse irmão são seus feitos, é as suas virtudes é que vai dizer para onde ele vai, tá? Então, nós vamos ler a frase que ele colocou aqui no livro dele, que é do padre Fábio de Mello. Você é quem decide, olha que ele fala como é bonito. Você é quem decide o que vai ser eterno em você, no seu coração. Deus nos dá o dom de eternizar em nós o que vale a pena e esquecer definitivamente aquilo que não vale. Aí a gente pergunta, nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos eternizando apenas coisas boas ou nós estamos deixando que as coisas ruins ainda tomem espaço e lugar em nossa vida? Né? A gente vai pegar algumas frases dele que aqui, porque a gente vai ter que ler um pouco só para dar, né, ênfase aqui a fala que a gente está fazendo, para não ser só a nossa fala. E ele vem falando aqui no capítulo, a regra elementar, olha o que ele diz aqui para gente. Isso é o Carlos de Luca falando para gente, esse livro não é mediúnico não, tá? A regra elementar é que o bem atrai o bem, repelindo o mal, e que o mal atrai o mal, afastando o bem. E aí ele reforça. Somos uma poderosa usina de forças, atraindo e repelindo vibrações e companhias espirituais de acordo com a qualidade da nossa energia, a qual é determinada pela maneira como agimos, falamos e pensamos. Eu faço a minha energia e esta, como um poderoso imã, vai ao encontro de tudo o que lhes assemelha. Então, semelhante atrai semelhante. Essa história de os opostos se atraem, isso não existe não, tá? Aqui nós temos a citação, então vocês falam, esse livro é fantástico. Aqui é a citação do Espírito Sheila. O Espírito Sheila foi uma enfermeira alemã na Segunda Guerra Mundial, e é um espírito assim, de uma envergadura, de uma luminosidade esplendorosa, para quem já viu em efeito, em materialização, né? Então a Sheila, o Espírito Sheila diz para a gente assim, ó, e para que possamos reparar melhor em nós mesmo, aí, isso ele falando, o Espírito Sheila, através de Chico Xavier, oferece-nos uma lista de 10 sinais de alarme indicando em quais momentos nos aproximamos de uma perturbação espiritual. Então, quando é que nós estamos com os nossos benfeitores ou com espíritos que ainda nos desejam mal? Vamos lá que ela diz. Então, esses são como sinais de alerta que ela vem falar para nós, tá? Então, é assim. Quando entramos na faixa da impaciência, alguém aí é impaciente? Lembra que semana passada a gente falou sobre essas virtudes, sobre de cada um? Eu falei, a minha é a primeira, tá? Não sei se ela sabia disso, mas acho que sim, tá aqui. Então, quando nós entramos na faixa da impaciência, então vamos ficar alerta. Quando acreditamos que a nossa dor é maior que todo mundo. Já viram? Tem gente que sofre mais que todo mundo. Joana de Anjo Espírito diz para nós que a nossa dor tem a dimensão que damos a ela. Porque ela já dói por si só. Aí a gente ainda coloca um peso a mais, né? Então vamos lá. Vamos continuar com a lista, né? Quando passamos a ver ingratidão nos amigos. Vamos lá, gente. Essa lista é para todos nós. Depois a gente faz dever de casa, ver se a gente se encaixa nessa listagem aí da Sheila. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. Quando reclamamos o apreço e reconhecimento. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Quando reclamamos... não, já vi, tá? Desculpa. Quando passamos o dia a exigir esforços alheios sem prestar o mais leve serviço.
Então é ótimo, né? Pedir que todo mundo trabalhe. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou dos entorpecentes? Quando julgamos que o dever é a pena dos outros. Isso é uma chamada desse espírito que vem trazer para nós, falar da gente. A gente vai deixar isso por último. A gente pegou do Evangelho. Jerônimo Mendonça tem uma frase aqui nesse livro que é fantástica, muito pequena. Jerônimo Mendonça, para quem não conhece, no meio espírita ele é conhecido como o gigante deitado, porque ele bem jovem, né? Era um atleta, era um rapaz alto, bonito, e ele tem aquela doença que vai degenerando, né? E vai ficando. Enfim, ele ficou parte da vida dele deitado, ele não se mexia, só os olhos. E ele fazia palestra no Brasil todo. Não lembro se para o exterior. Só pesquisar lá na internet, olha, quem é Jerônimo Mendonça, e você vai ver. E ele diz para a gente o seguinte: o homem que não ama é um cadáver que respira. Forte, né? Isso é Jerônimo Mendonça falando. A mãe dele tinha muitos filhos. Uma vez eu vi uma palestra sobre a vida dele. E tinha muitos filhos. E aí ele saía muito, porque ele viajava muito, né? As pessoas levavam ele para fazer palestra em vários lugares. Ele é um mineiro, trabalhou junto com o Chico, divulgando a doutrina, um grande trabalhador da doutrina espírita, junto com Chico Xavier. E a mãe dele dizia assim: meu filho, você era o único que não poderia sair de casa, e o único que não fica em casa. Porque ele saía muito, porque ele fazia trabalhos e ele seguia. Então, e ele conta isso com a graça. E segundo quem conviveu com esse homem, ele era uma pessoa ultra feliz, alegre. Não se via ele sofrer. Ele sentia dores terríveis, segundo quem lidou com ele. E ele era assim uma pessoa sempre transmitindo alegria, felicidade. Veja bem, né? Às vezes nós com uma dorzinha, a gente já fica tão desconcertado, né? Depois a gente vai pegar aqui a gente vai pegar o Evangelho. Deixa eu ver o meu tempo, tá? Gente, não sei se vai dar tempo ler o Evangelho. Mas no Evangelho, tá? O que fala desse assunto é o capítulo 12, amai os vossos inimigos. É que a gente lembrou de trazer aqui na Boa Nova. A Boa Nova, Humberto de Campos traz para nós. Humberto de Campos aqui era jornalista, a gente sabe, né? Escritor. E na erraticidade ele continua, só que de uma forma diferente. Então ele vem trazendo vários relatos. E um desses, ele vem trazendo aqui a conversação de Jesus com os apóstolos, quando Jesus fazia as pregações lá na sua terra. É o capítulo 10, para quem tiver esse livro, é maravilhoso. É o capítulo 10 que fala sobre o perdão. Então, eles estão... É a conversa de Jesus com todos os seus discípulos, tá? Então, ele é bem grande, eu não vou ler tudo, nem vou aqui, né? Mas o Filipe, um dos discípulos de Jesus, estava muito magoado, porque naquela multidão, depois das pregações de Jesus, muitas pessoas estavam falando mal de Jesus. E ele acha aquilo uma coisa absurda, e ele vem falar com o mestre. Mestre, tinha muita gente falando mal do Senhor, né? E ele estava falando com uma certa mágoa. Claro que a gente não vai, e a conversa vai avançando. A gente só vai ler dois trechos pequenos aqui e a pergunta de Pedro, porque a gente não tem tempo para ficar lendo todo e também ficaria muito cansativo. Mas a conversa continua e Jesus diz assim: nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós indistintamente. Então, quer dizer, no momento que a Terra que vivemos, naquela época e até hoje, né? Não vamos esperar que agrade todo mundo. A gente diz, né? A gente quer agradar as pessoas, se nem Deus. Aí vamos ver que Jesus acrescenta aqui para os apóstolos, para nós.
Agradar a todos é a marcha pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Aí a gente desculpa, mas a gente tem que lembrar dos nossos irmãos políticos, né? Porque eles têm uma política de convencimento. Não importa se é verdade, mas eles querem convencer. Então, Jesus diz, a convenção do mundo. Aí acrescenta, olha o que Jesus fala para os apóstolos. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Né? Por que esperar que pessoas compreendam essa lei de perdão? Por que esperar? A gente tem sempre que fazer a nossa parte sem esperar que o outro faça. Vamos fazer nós a nossa parte. Então, veja bem, aqui é Jesus. Aí a conversa continua em todos os apóstolos, que é aí onde tem aquela célebre pergunta de Simão Pedro a Jesus, que ele pergunta, mas Senhor, então ele diz aqui, mas Senhor, quantas vezes então pecará meu irmão contra mim e eu lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu calmamente, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes. A gente costuma dizer na doutrina que é a mesma defeito. Ou seja, isso significa perdoar sempre. Porque o perdão para quem recebe é bom, mas para quem dá é muito melhor. Porque o perdão liberta. As pessoas, eles se isolam, eles ficam, muitas vezes, caminham juntos, seja no mesmo espaço ou não, através do ódio, do amor que adoeceu, porque o ódio nada mais é do que o amor que adoeceu. Então, eles ficam junto porque eles pensam 24 horas no fulano, porque ele tem que se dar mal, ou então ele fica planejando o que fazer para prejudicar esse outro irmão, ou seja, ele está preso. O ódio aprisiona as pessoas. Nesse livro também, falando de amor, de perdão, a gente lembra de Joana de Cusa. Joana de Cusa é uma dama da sociedade, o marido de alto escalão do governo, mas um homem totalmente mundano. E ela conhece Jesus. E ela vai nas pregações de Jesus. E quando ela conhece tudo aquilo que o mestre falava, ela vem conversar com o mestre e diz, Senhor, ela diz para ele que está vivendo um grande drama, porque ela vê o marido vivendo aquela vida totalmente errada. E ela não aceita, e ela não quer. Então ela queria seguir o mestre. E Jesus diz para Joana, volta para o seu lar, cuida do seu marido. E ser fiel, filha, até a morte. Joana obedece, volta para o seu lar, tem um filho, e em pouco tempo o marido dela sofre um golpe aí de essas coisas que ele fazia, e ele desencarna, e ela fica num estado de pobreza grande, e ela vai ter que trabalhar em casa de família, em casa de pessoas, para sustentar seu filho, mas sempre seguindo os ensinamentos do Cristo e divulgando. E aí ela é levada presa junto com seu filho um dia, da fogueira. E é o maior testemunho, eu acho, de toda essa obra, um momento assim mais emocionante. Porque nós sofremos, gente, quem é mãe sabe disso, a gente sofre, depois passa, mas ver nossos filhos sofrer, a dor é grande. E então, enquanto o filho dela, um rapaz jovem, todo ensanguentado, açoitado pelos soldados, e o soldado diz para ela, abjura, ou seja, nega Jesus, se você negar o teu Cristo, a gente solta, liberta teu filho e te liberta também. E são minhas palavras, tá? Aqui vocês vão achar com outras, mas é exatamente isso. E o filho dela pede, mãe, abjura. Imagina. Segundo aqui, Humberto Campos, foi a dor mais
mais sofrida daquele espírito grandioso. Ver o seu filho pedir uma coisa que ela sabe que era errado. E ela respira e ela diz: filho, ser firme. E mesmo assim ela vê o filho morrendo, mas ela sabe essa certeza que ela tinha, né? E ela não nega e diz: sejamos fortes. E um dos soldados batendo pergunta para ela quando ela já está quase desfalecendo: o teu Cristo só te ensinou a morrer, mulher? E ela olha para ele e diz: não só a morrer, como também me ensinou a te amar. Gente, são relatos fortes, verdadeiros, tá? Que a gente fica assim pensando em nós, na nossa pequenez, de desculpar uma coisa tão pequena. E quando a gente vê coisas grandiosas, e a gente fala: meu Deus, quanto exercício ainda temos que fazer? Quantas coisas temos que tirar de nós para crescer, para que a virtude sobressaia as nossas imperfeições, né? Gente, a gente está quase chegando ao final, a gente vai ler só um trecho aqui do livro, mais um trechinho aqui do livro do José Carlos de Luca. Acho que dá para ler dois pouquinhos aqui. Que tudo a ver com o nosso tema hoje. Não dá para ler tudo, não. Vamos ler só esse aqui, tá? Porque já estamos quase chegando ao final do nosso estudo. Então, ele diz assim, descreve assim: em nosso mundo interior há um jardim secreto, onde nos abrigamos em paz, onde choramos sem vergonha, onde nos sentimos livres de julgamentos, onde nossa criança brinca despreocupada, onde nosso amor não tem limites, onde Deus mora conosco. Então, que a gente descubra o nosso jardim secreto e nos momentos de dores, nos momentos mais aflitivos, vamos fugir para esse jardim. Vamos buscar esse amigo que está lá nos esperando. Vamos buscar esse pai amoroso que quer nos carregar no colo, principalmente no momento da nossa dor maior. Então, meus irmãos, que esse assunto de hoje seja para a nossa reflexão, porque só dá para refletir, né? É muita coisa para se falar, é muita coisa para se dita, mas que o nosso tempo, a gente tem que ter respeito pelo tempo das pessoas, e a gente finda assim o nosso estudo, deixando a bibliografia para quem queira, tá? A gente... Tá, então eu pesquisei no livro Boa Nova, no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro do José Carlos de Luca, Cura e Libertação, tá? Então, foram esses livros que nós usamos. E a gente vai finalizar o nosso estudo. E nós vamos também hoje fazer bem diferente. Em vez da nossa prece em si, a nossa prece vai ser a oração de São Francisco. Pedindo pela paz do mundo, pela paz das pessoas, pela nossa própria. E fica o convite para semana que vem. A gente está aqui de novo. Semana que vem vamos estar falando da importância do Evangelho em nosso lar. Tá bom? Então a gente agradece carinhosamente a todos pela presença, pelo carinho, pelo tempo dispensado, mas que é um tempo bem proveitoso, porque é um tempo que dedicamos à nossa espiritualidade. O mundo precisa de espiritualidade. Nós precisamos. E não podemos desperdiçar o nosso tempo, que é um tempo maravilhoso. Então, que cada um onde estiver em seu lar, mentalmente acompanhe comigo a oração de Francisco de Assis. Se eu soubesse cantar, eu cantaria, mas não vou fazer isso, senão vocês vão desligar o celular. Então, nós vamos fazer a oração de São Francisco, tá bom?
Então ele disse assim: Senhor, faz-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Pois que é dando que recebemos. Perdi aqui, tá, gente? Consolar que não. Amar é amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, que Jesus, nosso amigo maior, esteja sempre conosco e que sejamos nós a ferramenta adequada à sua tarefa do bem, de amor. Que Ele nos ouva, que Ele nos abençoe hoje e sempre. Boa noite, muito obrigada a todos.